Ou melhor, excelente, abençoado dia a todos, amém? Vamos à palavra de Deus, no Antigo Testamento, Lamentações. Lamentações, está pouco aí depois de Provérbios, né? Lamentações, capítulo 3. Livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. Vamos ler versículo 22 e 23. Todos acharam? Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 fala: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Ao seu irmão Leonardo. Bom dia, amada igreja. Que bom estarmos aqui reunidos, né, para cultuar o único Deus digno de toda a honra e toda a glória, né? Que tudo que nós estamos fazendo aqui é para Ele, por Ele, e assim são todas as coisas, amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a misericórdia de Deus que tem nos alcançado a cada dia. E é algo que nós temos que refletir, porque a misericórdia de Deus, ela faz parte, né, é um atributo desse amor de Deus. Ela faz parte desse amor de Deus que tem chegado até nós através de Cristo Jesus. É tão bom a gente saber que o nosso Deus é misericordioso conosco. Que por mais que nós sejamos falhos, e nós somos falhos, né, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Esse tempo, irmãos, nesse ano, eu peguei para poder ler um pouco mais o Antigo Testamento, e também não deixo de ler o Novo Testamento, em específico os Evangelhos. E lendo ali, a gente vê como o povo, né, o povo santo de Deus, aquele povo que foi separado, né, o povo de Israel, o tanto que aquele povo, ele se deixava levar, né, o quanto que o povo, ele era influenciado, e o quanto que ele necessitou, assim como nós hoje, necessitou da misericórdia de Deus. Porque o diferencial do povo, naquela época, não era a força dele mesmo, apesar de ser um povo muito numeroso, né? E um povo de guerra, né? Porque ele estava entrando na terra de Canaã, a terra prometida, e ali já havia outros povos ali, e povos numerosos, e povos de força maior, povos de guerra, né? E o diferencial de Israel, quando ele invadia, estava entrando na terra prometida, o grande diferencial não era a força deles. O grande diferencial sempre foi o nosso Deus. Não havia diferença entre eles. A diferença que tinha era ao contrário. Eles, apesar de ser um povo numeroso, eles ainda estavam abaixo do número dos outros exércitos. E em estatura, eles eram mais altos, né? Os filisteus, por exemplo, mais fortes. Mas mesmo assim, o diferencial sempre foi Deus. E Deus, ele levou esse povo, né, com a vontade de Deus era que o povo pudesse observar, entender o que Deus queria do povo, a sua servidão. Deus queria a servidão do povo. Deus queria que o povo tivesse submisso a Ele. Deus queria que o povo observasse a vontade dEle. E Deus falava com eles através dos profetas. E o povo, eles entendiam a palavra de Deus naquele momento, começavam a praticar. Mas passava um tempo, eles se debandavam. Isso me chamou atenção, trazendo para os dias de hoje, que hoje não estamos em guerra aqui no Brasil, não estamos em guerra física, mas nós estamos em uma guerra espiritual. Estamos em uma guerra ideológica, né? Estamos em uma guerra entre filosofias e diversas coisas que têm nos afligido,
E somos bombardeados todos os dias de inúmeras influências. E é natural, não espiritual, é natural que muitas vezes nós começamos a nos desviar em pensamentos, em atitude. E começamos a nos afastar do nosso Senhor. E seria lógico, pensando de forma humana, a partir do momento que nós desobedecemos a Deus, que nós fôssemos, consumidos pela ira do Senhor. Mas não é assim que tem acontecido. O nosso Deus tem renovado a misericórdia todos os dias em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós temos falhado? Quantas e quantas vezes em atitudes, em palavras, em ações, e até verdadeiramente contra a vontade do Senhor. Mas nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. Entendemos que é através dessa misericórdia que nós sobrevivemos e vivemos. Porque sem ela nós não conseguiríamos. Irmãos, para que nós possamos começar a tratar esse assunto da misericórdia, peço, irmãos, que possam ir em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Do verso 4 ao verso 6. Oséias, capítulo 6. Do verso 4 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os seus juízos sairão como, e os meus juízos saíram como luzes. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Irmãos, quando nós vamos ler essa passagem, é interessante o que Deus está falando para o povo ali através do seu profeta. Que o amor deles, o amor daquelas pessoas, e quando nós estamos falando desse amor de Deus, é a prática do que Deus tem nos falado. Porque nós demonstramos o nosso amor para com Deus através da nossa prática. Porque nós podemos encher de conhecimento aqui, igual foi falado pela manhã, enchemos de conhecimento, mas não temos prática. Então nós não somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Porque não temos prática. Você entende com a sua mente, mas você não pratica. Então você não tem força. Você não tem força para poder mudar a sua atitude através de Cristo Jesus. E aqui está falando que o amor daquele povo ali, que ele está falando de Judá e Efraim, que era como neblina que se passava pela manhã, que eles começavam a praticar e logo passava o tempo, eles se corrompiam novamente. Mas isso eu estou falando, irmãos, não é julgando eles, porque trazendo uma referência a nós, infelizmente também somos assim. É a condição humana. Nós começamos ali, nós somos cheios de altos e baixos, na nossa vida. Tem dia que nós chegamos aqui satisfeitos, felizes, mas tem dias, igual o João deu o testemunho aqui, ele estava passando por uma depressão, algo muito sério. Mesmo assim, ele não deixou de vir ao culto, mas ele estava passando uma situação na vida dele. Assim como nós também podemos estar passando por diversas situações em nossas vidas, e são adversas mesmo, É doença, é falta do emprego, ou qualquer outra situação que tem nos afligido. Mas isso acontece e nós começamos a afastar do Senhor em atitude. Começamos a voltar para o nosso senso natural, O que eu vou fazer para resolver tal coisa ou tal problema? E a resposta não está aí, irmãos. A resposta está em Deus. Porque nós temos amadurecido uma ideia que as coisas do mundo, irmãos, geram as coisas do mundo realmente. O homem natural, assim como a palavra de Deus fala, entende de coisas naturais, Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Porque isso vem de Deus, isso não vem dele. A referência é de Deus, é de Jesus, do Espírito Santo. Então, quando está falando aqui, o profeta está falando que, inspirado, logicamente, que o amor deles era como neblina, Então, se passava rápido. E sempre eles eram punidos,
mas não para destruição, porque Deus, se ele quisesse destruir o povo, era rápido, né? Deus poderia destruir, igual destruiu Sodoma e Gomorra, ou qualquer feito que Deus tem feito. Mas o propósito não era esse. O propósito era alertar o povo. O propósito era mostrar ao povo as consequências da não servidão, né? Da não servidão, do não entendimento. E quando ele vai falando aí, irmãos, uma coisa interessante que nós vamos observar lá no Evangelho, é que ele fala, né, sobre sacrifício. Ele fala que ele não deseja sacrifícios, né? Mas ele quer que a misericórdia. Deus, ele quer misericórdia. E por que ele faz essa referência ao sacrifício? Porque Deus colocou como lei o sacrifício, que devia trazer a expiação, que os sacerdotes ali, as pessoas designadas, né, os levitas, eles deveriam levar a expiação para poder pagar o pecado do povo. Né? O pecado que o povo tinha cometido. E nós sabemos que o sangue de touros e de bodes e animais ele não servia para pagar pecado, mas ele era uma referência ao sacrifício perfeito de Cristo. É como se eu tivesse chegado ali e tivesse pedido algo, uma conta fiado, né, de uma padaria aí, e falado assim: põe na conta de Jesus, porque daqui a pouco ele vai vir e vai pagar. Ele vai pagar essa conta. E esse era o sacrifício, né? A referência desse sacrifício trazia a referência de Cristo Jesus. Só que aqui uma coisa interessante, que depois nós vemos que era difícil de se entender, porque o povo já estava tão habituado, às vezes, em cair, e depois ir lá e fazer o sacrifício, mas a palavra do Senhor não tinha entrado na mente deles, de forma a eles entenderem o que Deus queria. E algumas versões fala, ele troca essa palavra aqui de misericórdia por amor. Que Deus estava querendo o amor daquelas pessoas. E o amor de forma prática. Não era um amor só de conhecimento. E aqui nesse versículo ele fala sobre que Deus quer que nós conheçamos a Ele. Que nós possamos entender o propósito dEle. Porque se eu começo a entender o propósito do Senhor e quero viver a palavra do Senhor, logo eu começo a trazer a referência de Cristo nas minhas atitudes. E aí, a questão do sacrifício naquela época, né? Se teria menos sacrifícios, né? Para poder fazer, para poder pagar os pecados. Mas o povo estaria entendendo o propósito de Deus. E essa parte aqui, Jesus, ele comenta isso lá nos evangelhos. Que ele queria misericórdia, né? Não sacrifícios. E eu fiquei pensando nisso, e a gente lendo aquilo. Por que Deus fala, traz essa referência? Qual que era o contexto que Jesus estava falando isso lá nos evangelhos? Irmãos, vamos ler lá em Mateus, peço irmãos possam abrir. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do verso 10 a 13. Mateus capítulo 9, do verso 10 a 13. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar o justo, e sim o pecador, ao arrependimento. Olha, irmãos, o que Jesus ele fala através da sua palavra. Ele traz essa referência, né, do Antigo Testamento, trazendo essa referência que ele queria misericórdia, né, não sacrifícios. E com certeza isso era algo que confundia os judeus ali, que confundiram os fariseus naquela época, porque eles sabiam que tinha expiação dos pecados. Mas qual que era o contexto aqui que Jesus vem trazendo para trazer essa visão para nós, dessa misericórdia do Senhor? Jesus, ele era o único ali naquele momento que poderia verdadeiramente julgar alguém. Ele era o único realmente que poderia falar, apontar para aquela pessoa e falar: você não é digno de estar aqui na minha presença, né? De sentar à mesa comigo.
Porque todos ali pecaram, assim como nós, né? A palavra do Senhor fala isso, né? Todos nós carecemos da misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas Jesus era o único que poderia apontar o dedo para alguém. E o que ele fez? Ele acolheu as pessoas. Ele acolheu as pessoas. Ele não criou distância para com essas pessoas. Jesus, ele estava ensinando de forma prática como deve ser o Evangelho. Jesus está nos ensinando de forma prática como nós devemos lidar com essa misericórdia. Ele teve misericórdia daquelas pessoas, assim como ele teve conosco. E para aquelas pessoas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, isso era uma coisa abominável. Como pode ele sentar com publicanos, pecadores, né? E por que era eles, publicanos e pecadores, era diferente deles? Porque era algo notório, né? O publicano que cobrava imposto do próprio povo, né? E tirava uma taxa a mais para o seu salário, né? E as pessoas que estavam ali eram essas pessoas. E trazendo para nós hoje, irmãos, hoje foi falado aqui de manhã, sobre essa questão da acessibilidade das pessoas para conosco. E foi citado algum exemplo, João citou um exemplo. E nós estávamos falando sobre essa situação aqui na parte da manhã, no Instituto. Quantas vezes, irmãos, nós vemos uma pessoa talvez mais humilde, uma pessoa necessitada até com pouco conhecimento secular das coisas ou entendimento das situações, e essa pessoa vem conversar conosco e nós desfazemos dessa pessoa. Desfazemos não de forma, talvez, abrupta ali, que a pessoa chega e você sai andando. Mas quantas vezes a gente não para escutar uma pessoa que está necessitada de falar? Quantas vezes nós desfazemos das pessoas pelo jeito que ela está vestindo, ou pela música que ela está ouvindo? Tá alta aí, todo mundo está ouvindo, tranquilo, né? Então, isso cria distância entre nós, que somos discípulos de Jesus, e as pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Porque a primeira coisa que a pessoa vai observar em nós, quando nós estamos conversando com ela, é a nossa atitude. E eu tenho passado por isso, irmãos, e tenho pedido a Deus para me ensinar cada dia mais a ouvir as pessoas. Porque há uma necessidade das pessoas serem ouvidas. Por mais que ela fale alguma coisa que você não concorde, mas a situação daquela pessoa ali, naquele momento, ela precisa ser ouvida. Porque talvez você vai ser a única pessoa que ouviu aquela pessoa, que teve a paciência para ouvir, para entender, para escutar. Porque quando alguém fala, ele está falando da própria ideia, de uma situação que ela está passando. E se você, igual foi comentado aqui, o João comentou, sabe quando alguém chega e você vai contar alguma coisa? Não, cara, essa semana eu bati o carro. E a pessoa às vezes nem deixa você acabar de falar e ela já chega. Não, mas teve uma vez que eu bati o carro também, e começa a contar a situação dela. Isso é ruim, porque a outra pessoa fica assim. Aí acaba ouvindo a outra pessoa falar. E a gente perde a acessibilidade àquela pessoa. Isso ocorre em tudo. Nós estamos dando exemplo aqui. Às vezes, irmãos, dentro da nossa casa, a gente se coloca como uma pessoa que está querendo servir ao Senhor. Você está orando, você está buscando, você está lendo, você está tentando praticar. Mas às vezes nós não temos paciência para ouvir as nossas esposas. Né? Às vezes nossa esposa vem falar com a gente já vai, Nossa, lá vem ela, quer ver? Cheio de problema. E ela começa a falar e você fica assim, quase louco, né? Porque você está doido para sair, fazer alguma coisa ali. Mas, de um tempo para cá, eu tenho percebido que isso não ajuda a sua esposa. Ela não vai se tornar uma esposa melhor se você não ouvi-la. Por mais, às vezes, que ela esteja errada dentro do seu pensamento, que você acha assim, quer ver? Tem um termo, né, que a gente fala, eu vou esfregar a cara dela no chão, quer ver? Eu vou lavar a cara dela. Não, mas não é isso, que não é o propósito. Não é o propósito. Porque se você for fazer dessa forma, você vai afastar ela. E assim também acontece com os maridos, né? Porque os maridos não são santos, né? Então, às vezes, o marido está ali, está preocupado com alguma coisa e tudo, aí está querendo seu momento, a mulher vem falando,
E às vezes ela não percebe que o marido às vezes está sofrendo alguma coisa, uma situação, porque o homem, por natureza, é mais fechado, né? Ele quer segurar o problema para ele mesmo, né? Ele acha que ele vai resolver da forma dele e não quer compartilhar com a mulher, porque fala assim, minha esposa vai dar um tanto de ideia errada para mim também, quer ver? E a mulher às vezes ela percebe o homem ali e ela vai em cima dele e tudo, mas isso é uma condição natural, não é uma condição espiritual. Porque o natural realmente é nós puxar para o nosso lado. E se eu puxo para o meu lado, por que eu vou ter misericórdia do Marquinhos? Porque quando o Marquinhos vem falar que ele bateu o carro, eu também bati o carro. Quando alguém vem falar comigo que adoeceu, mas eu também adoeci. E cadê a misericórdia? Se você adoeceu e você melhorou, graças ao nosso Deus, né? Louvado seja Ele. Mas cadê a sua misericórdia? Quando você está ouvindo uma pessoa conversar com você, às vezes a pessoa quer desabafar. Porque esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser o quê? Não, mas o João está aí, o João teve depressão, rapaz, mas às vezes é uma coisa boba, ele poderia ter superado. E a gente começa a julgar o João, e julgar qualquer pessoa. E às vezes nós somos julgados, né? E isso vai criando distância para com a outra pessoa. E a gente não consegue alcançar o objetivo, que é o objetivo de Jesus. Por que Jesus estava sentado com aquelas pessoas? Por que será que ele estava sentado ali? Não era à toa. Ele não estava ali só para ouvir a conversa deles e tudo. Jesus estava ali para ensinar eles, mas com amor, com misericórdia. Porque, imagina só, as pessoas, o publicano, por exemplo, ele era judeu. As pessoas que estavam ali no entorno dele eram judeu. Poucas pessoas, então, almoçavam com eles, sentavam com eles à mesa. Quando Jesus demonstrou essa misericórdia, e Jesus nunca vai ser e nunca foi qualquer pessoa, né? Jesus, todos eles conheciam Jesus, a fama de Jesus na Galileia ali. E não era uma pessoa qualquer que estava chamando eles para almoçar. Imagina, a pessoa já estava se sentindo, né, depreciada ali por não ter comunhão com ninguém. Chega Jesus e senta à mesa e chama eles para sentar à mesa, o coração dessas pessoas certamente se abriram. Porque ele falou assim, eu sou menosprezado, né, junto ao meu povo, mas Jesus aqui, o Messias, né, o enviado de Deus, ele está me chamando para sentar à mesa, mesmo eu estando todo errado. Eu estou sentando à mesa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo ali. Então, Jesus alcançou o coração dessas pessoas, primeiro com a atitude de trazer eles para a comunhão, né? E aí, dando sequência, Jesus fala dessa misericórdia e desse entendimento. E fala com eles que os fariseus, os saduceus, não estou taxando eles, viu, irmão? A gente fala muito dos fariseus, dos saduceus, mas hoje nós podemos ser os fariseus, os saduceus. Hoje nós podemos estar com a Bíblia debaixo do braço, cheio de conhecimento, afastando as pessoas. Nós não estamos juntando as pessoas com nossas atitudes, nós estamos afastando. Porque na hora que a pessoa vem falar comigo alguma coisa, vai estar escrito lá em Provérbios, capítulo tal, a pessoa já fica assim, o que é isso? Esse Léo está meio doido. Então na hora que a pessoa vem falar alguma coisa, você já abre a Bíblia aqui, rapaz, você não pode fazer isso não, e bate assim, né? E fala, eu vou ficar muito perto desse cara não. Esse cara aí está virando um religioso, ele está bitolado, ele cita versículo por versículo, mas eu estou afastando as pessoas, irmãos. É necessário acolher as pessoas. Essas semanas para trás, eu tive a oportunidade de estar aqui à noite, e nós falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falando que ele se fazia tudo para com todos, né? Para salvar, se possível, alguns. Ele tinha entendido o propósito do Evangelho. Ele se fez tudo com todos para se salvar algumas pessoas que tiveram a oportunidade de receber a Jesus. Ele se fez como os que tinham lei, mesmo ele não tendo lei, é assim que ele fala na palavra do Senhor. Ele se fez fraco, mesmo ele não sendo fraco. Essa é a questão que Jesus veio trazer aqui, quando ele está sentado com eles. Jesus, ele demonstrou compaixão, ele demonstrou misericórdia. Mesmo ele sendo o único tendo autoridade para julgar, né? E a palavra de Deus fala que ele veio trazer salvação ao mundo. Mas essas pessoas não estão isentas de julgamento. Mas vamos deixar o julgamento para o dia do juízo. Enquanto isso, nós vamos ter que correr. Nós vamos ter que correr
para poder ganhar a alma dessas pessoas através da palavra do Senhor. Mas como é que nós vamos fazer isso? É eu conhecendo cada dia mais a palavra, me enchendo e criando distância para com as pessoas? Não, nós devemos ser aperfeiçoados na prática da palavra. Nós só somos aperfeiçoados na prática da palavra. Inclusive, se você está aprendendo qualquer coisa e você não pratica, você esquece. Você sabia disso? Quantos aqui fizeram faculdade e fizeram curso aqui? Ou algum curso técnico? Muitas pessoas fizeram, certamente. Mas eu tenho certeza que muitas daquelas coisas que você estudou hoje, você nem lembra mais. Porque se você não foi trabalhar na área, você vai esquecer. É normal. Aquilo que você aprendeu e você não pratica, você esquece. Isso é normal, né? Agora, a palavra de Deus não é diferente. Se você aprende aqui a palavra do Senhor e não põe em prática, você vai esquecer, irmãos. E era o que acontecia lá com o povo de Israel. Se perdia a prática da vontade do Senhor, né? E aí se preocupava o quê? Não, beleza, eu pequei aqui, vamos fazer um holocausto. Quando você lê Crônicas, quando você lê os feitos dos reis lá, alguns reis eles seguiam a palavra do Senhor, derrubava ali os altares, né? O altar de Baal, derrubava tudo ali, e passava um tempo, ele morria, vinha outro e começava a se prostituir ali com os deuses, os falsos deuses ali, né? Os deuses pagãos lá que estavam ali. E logo o povo perecia de novo. Ele perdia o diferencial, que é o nosso diferencial hoje, que é seguir a palavra do Senhor. O seu diferencial e o meu diferencial é seguir a vontade de Deus, em prática. É fazer a vontade do Senhor. Isso é tão profundo e tão importante, irmãos, para nós, que naquela passagem da palavra do Senhor no Evangelho, quando é chegado, Jesus estava ali com seus discípulos, e chega a Maria e os irmãos de Jesus, e estão procurando Jesus. E aí alguém fala assim: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Aí Jesus vai e vira e fala, né? Fala assim: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a palavra do Senhor, né? São aquelas pessoas que estão voltadas para a vontade de Deus. Essas pessoas são as pessoas próximas de Jesus. E Jesus vem nos ensinando a misericórdia com essa atitude aqui que ele vem demonstrado. E ele cita isso aqui para nós, que ele quer misericórdia e não sacrifício. É importante nós praticarmos essa misericórdia. Essa misericórdia de Deus que nos atinge todo dia, ela tem que ser reflexo em nossas atitudes também diariamente para com as pessoas. Porque o intuito é trazer as pessoas para esse bem maior que você tem recebido, a salvação em Cristo Jesus. E você não vai conseguir, nós não vamos conseguir isso sem praticar a misericórdia de Deus. É necessário encurtar a distância para com as pessoas lá fora, né? Ocorre um perigo nisso. Se você não estiver firmado na sua fé, você vai ser influenciado. E se você for influenciado, você pode cair no erro que Israel caía também. Ele não conseguia influenciar os outros povos. Ele era influenciado. Ele não podia se misturar, porque ele ia ser influenciado. Então nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, no entendimento e na prática, para que as pessoas possam ver o reflexo de Cristo em nós. Isso é falado aqui todos os dias, né? E de uma certa forma fica redundante, mas é importante que nós possamos trazer essa visão à nossa mente. Irmãos, peço que os irmãos possam abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Do verso 4 a 7. Falando sobre essa questão da misericórdia de Deus, em meio a esse amor do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera,
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, essa aqui a palavra de Deus, é a mente de Deus revelada para nós. Quando Deus está falando aqui o amor, esse é o verdadeiro amor que Deus espera de nós. É o amor que Ele tem nos dado. E aqui fala os atributos, as qualificações desse amor que Deus tem para conosco. E nesse amor que nós vemos aqui, você vê que a pessoa que está amando, a pessoa que está querendo demonstrar amor para com a outra pessoa, ele se diminui. Ele dá um passo para trás. A pessoa que quer amar o próximo, você quer praticar o amor de Deus, continuar praticando, aperfeiçoar o amor de Deus. Você vai ter o amor de Deus em nós, né? Que ele já é perfeito, esse amor. Você vai ter que dar um passo para trás. Você vai ter que parar de olhar os seus interesses próprios. O interesse aqui da carne. Se você quiser praticar o amor de Deus verdadeiramente, você vai ter que dar um passo atrás nas coisas, de como você acha que você deveria fazer. E começar a enxergar o que Deus quer que você faça para com aquela pessoa. Irmãos, em diversas situações da vida, às vezes nós deparamos com pessoas, a mesma pessoa em diversas situações. Às vezes você encontra uma pessoa ali, ela está necessitada, às vezes, de uma cesta básica. Você vai lá e ajuda aquela pessoa. Aí passa um tempo, você vê aquela pessoa, ela está necessitando do emprego. Você vê aquela pessoa. Em diversos momentos ela está passando por uma situação. Situações da sua vida e da minha vida são adversas, mas a solução é uma só. Porque quando nós ajudamos as pessoas, nós nos prontificamos, disponibilizamos nosso tempo, nosso recurso financeiro para aquelas pessoas. Nós estamos indo contra a visão do mundo. Nós estamos fazendo isso porque nós somos discípulos de Jesus e nós temos empatia e conhecemos, sabemos que a pessoa está necessitada naquele momento. E às vezes a mente daquela pessoa está massacrada. Às vezes ela não está conseguindo enxergar a saída daquele problema que ela está passando. A pessoa está ali com a mente tão massacrada. E às vezes ela precisa só que você estenda a mão para ela. Mas para você estender a mão para ela, sua mão tem que estar vazia. Se você estiver segurando uma coisa para você, como é que você vai estender a mão para aquela pessoa? É como se fosse um princípio. Você fala assim, olha, então eu não vou poder olhar meus interesses. Não, você olha os seus interesses, mas acima de tudo, Deus olha o seu interesse. É Ele que trata com você. E você está querendo fazer aquela pessoa entender que a fonte de todas as coisas é Deus. Então nós refletimos a nossa atitude. O que Deus tem nos dado, essa misericórdia, nós refletimos com a outra pessoa. Então nós aprendemos aqui nessa prática do amor, esse pequeno trecho que nós lemos aqui de Coríntios 13, que é necessário dar um passo para trás na nossa vontade. Inclusive, se nós... O passo, esse é como disse, a dica para o erro, né? Se você estiver fazendo a sua vontade, apenas a sua vontade, você é escravo ainda de você mesmo. Enquanto você faz a sua vontade, você ainda fica escravo, você continua escravo da sua vontade. Você ainda está aquém do certo e errado. E nós precisamos entender isso. A verdadeira liberdade está em seguir a vontade de Deus. Porque nela tem plenitude. A vontade do Senhor, ela é perfeita. Mas você não pode, e Deus nem quer, que você faça isso obrigado. Nós não podemos praticar a vontade do Senhor por obrigação. É necessário entender isso. Qual que é a fonte? Onde que eu tenho que ir para buscar? O que eu tenho que fazer? Nós buscamos ao Senhor Jesus. Né? Se hoje você está aqui hoje, você pode se considerar um vitorioso por estar aqui hoje de manhã. Você poderia estar fazendo muitas coisas. E certamente você tem muita coisa para fazer. Né? Mas você tirou esse tempo para poder estar aqui. Para poder trazer a comunhão. Para poder trazer
a memória, o sacrifício perfeito de Cristo. Né? Para você começar a sua semana energizado. E que essa palavra que a gente tem comentado aqui, que ela possa te ajudar também a você praticar essa misericórdia para com as pessoas. O intuito é encurtar essa distância para com as pessoas. Amém? Irmão, nós vamos ler aqui, para os irmãos possam abrir de novo, Mateus, capítulo 12. É um dos últimos aqui que nós vamos ler, irmão, para trazer essa visão do que o Senhor quer nos passar hoje. Aqui, irmãos, Jesus está falando, se tinha uma luta muito grande em relação com os judeus sobre o sábado, né? O guardar o sábado, que foi uma lei que Deus colocou lá, né? Que o homem deveria guardar o sábado. Só que o propósito desse guardar o sábado, eles não estavam entendendo. E Jesus, ele curava no sábado. E para eles era uma coisa assim, terrível, porque na cabeça deles não se deveria fazer nada, né? Mas não era esse o propósito, né? Se poderia fazer o bem. Porque o bem tem a ver com a misericórdia, com o entendimento, com a vontade do Senhor. Então ele vem trazendo esse propósito. E aqui novamente ele fala sobre essa questão, né, da lei. E vamos ler do 1 ao 8 aqui, irmãos. Mateus capítulo 12, do 1 ao 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi? Quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violaram o sábado, ficaram sem culpa? Pois, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha aqui para você ver que interessante. De novo ele cita essa questão da misericórdia, trazendo que não havia culpa ali por as ações que estavam sendo feitas naquele sábado, o milagre, né? E ele cita alguns exemplos que era de corriqueiro ali que acontecia com ele. E novamente ele repete: misericórdia eu quero, né? E não sacrifício. Isso é difícil de entender, né? É algo que nós temos que aprofundar sobre isso. Porque para que a gente possa não criar distância entre nós e as pessoas. Porque senão nós vamos julgar as pessoas. Nós vamos nos colocar em uma situação e colocar as pessoas em outra situação. Porque era o que acontecia aqui. As pessoas estavam mais preocupadas em enxergar o erro das pessoas do que ajudar elas a acertarem. Tem muita gente que é assim, infelizmente, no mundo, porque é uma coisa comum. Eu escondo o meu problema e evidencio o seu problema, né? Isso é uma coisa a nível até psicológico nosso, para que nós possamos manter a nossa aparência, né? A aparência que somos o santo. Olha como é que o cara é bacana, olha para você ver. Aí você vê o cara com a roupa bacana, né? Com a postura bacana. Mas a gente não sabe intimamente como ele é, né? Mas essa pessoa costuma julgar as outras pessoas. E esse não é o propósito que Deus quer para nós. E aqui Jesus, ele fala sobre isso, né? E ele fala que, trazendo essa referência de Jesus, o homem-deus, né? Que ele sendo maior que o templo. Jesus é maior que todas as coisas. É nele que tudo converge. É nele que todas as coisas apontam para Jesus. É por isso que a nossa necessidade é de enxergar essa misericórdia dele. É de enxergar essa misericórdia dele e que eu possa também praticar essa misericórdia com os irmãos, com as pessoas lá fora que necessitam disso.
Às vezes você pensa assim, por que às vezes a gente não consegue trazer pessoas para Cristo? Eu estou praticando a palavra, eu estou lendo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lutando, mas às vezes você se colocou numa situação que você não poderia colocar. Você coloca numa posição que é a posição de Jesus, que o único que pode realmente julgar é Jesus. Né? E Jesus, se nós estivéssemos certamente colocando no lugar dele de forma com entendimento, nós iríamos acolher as pessoas e não afastar essas pessoas. Irmãos, para que nós possamos fechar, vamos ler João capítulo 3. É o último versículo de hoje. Evangelho segundo João. João capítulo 3. O 16 e o 17. Esse não é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, essa é a misericórdia de Deus para nós. Jesus, ele veio para salvar o mundo. Ele veio para trazer salvação. Porque se ele quisesse destruir, ele tinha destruído. Seria simples ele destruir. Mas esse não é o propósito do amor de Deus. O amor de Deus é misericordioso. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então que possamos hoje, né, guardar esse pensamento e praticar essa misericórdia de Deus. Espero que a palavra do Senhor tenha se chegado ao coração de todos, assim como tem se chegado a mim nesse ponto da misericórdia. Que possamos praticar verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor seja louvado. Que Deus continue te usando, Léo.